bem-vindos a mais um Red Videocast. Estou aqui com meu amigo Leandro para mais um episódio. No episódio anterior foi bem legal a participação do Rafa. A gente falou de alguns aspectos que hoje a gente vai complementar muita coisa. Vai ser bem legal. Vamos falar aí de tecnologia, cultura, gestão e resultados. Transformar esse resultado case real. E para acompanhar a gente hoje nessa jornada, Leandro, tem o nosso convidado, Eduardo Mazur, falei certo? Isso mesmo. Gestor de frota na Embrasil, um grande cliente nosso, grande parceiro, uma empresa do setor de vigilância, enfim, vou pedir depois para ele falar um pouquinho mais, mas vamos entender um pouquinho da história aí do Eduardo. Maravilha. E o Eduardo tem uma história interessante para nos contar. É mesmo? Tem. O Eduardo conseguiu reduzir as velocidades máximas da Embrasil em 98%. Caraca, meu. Quer saber quanto que isso gerou em resultado financeiro? Tô curioso pra caramba, né? R$500 milhão. Nossa. E mais importante ainda, cara, em 8 meses. Baita case, Não hein? é um ano, em 8 meses. Eduardo, seja muito bem-vindo e já te parabenizando aí pelo resultado da Embrasil. Obrigado. Foi suado, foi um processo que, vamos dizer assim, não demorou, mas... Deu trabalho. Deu trabalho, bastante. Mas que bom. Mas, Eduardo, vamos lá. Conta um pouco da tua trajetória pra gente, até a tua chegada na Embrasil. Explana um pouco mais aí pra gente. Na verdade, conhecer o Eduardo, né? Na verdade, na Embrasil já estou há 11 anos, então 11 eu não anos. sou um mero coadjuvante lá dentro, né? Porém, na frota eu estou desde 2022. Então, desde o início, eu venho de uma área que é operacional. Na verdade, monitoramento, né? Monitoramento, eu era operador. Fui para a escolta armada, também como operador. Passei para a função de criar a rota, né? Criar a rota pessoal, recebe a missão, vai criando a rota pessoal. A partir desse momento, eu recebi um convite, né, do antigo gestor de frota da empresa ali. Recebi um convite junto com a nova gerência que estava assumindo para assumir esse desafio, né? Não sempre sozinho, né? Eu sempre falo que não é eu, né? Somos nós, né? Então, assim, a gente sempre batalhou junto e com esse desafio aí a gente foi tentando, né, fazer o melhor ali para desenvolver. E, então você começou no Brasil, mas você estava sempre ali ligado aos aspectos de frota, Sim, fazendo... principalmente na escolta armada. Na escolta armada. E a gente trabalha porque o nosso maior segmento hoje, né, a quantidade de veículos, quantidade de despesa, quantidade de tudo, é da escolta armada. Então a escolta armada ali foi o principal, né, foco. Depois, né, já sabia como funcionava, né, nossos veículos, né, uma frota alocada, então a gente já sabia mais ou menos ali como tratar, e daí por isso que surgiu, né? Acho que a pessoa viu o desenvolvimento ali dentro e podia ajudar nesse processo. Prata da casa sendo formado. Isso é muito legal. Só antes da gente continuar ali, Eduardo, como que são as operações hoje, né? Você falou da escolta, que tipo de operação de frota tem aí em Brasil hoje? Olha, em Brasil são vários segmentos, né? Tá. Então, o principal, né? O maior, vamos dizer assim, maior em questão de frota. É a escolta armada. A gente tem também a questão da vigilância patrimonial, que também demanda bastante. Temos serviços, que é a área de serviço, limpeza, manutenção facilities ali mesmo, tal, legal. E a área, vamos dizer assim, a maior área, não em quantidade de veículos, mas é a área prisional. Então a gente trabalha aqui, daí tem o grupo em Brasil, né? Tem a New Life. Legal. A New Life é da área prisional ali, onde a gente atua em vários estados. Bacana, bem legal. E como é que foi? Vamos falar talvez de 2022, né? Que você falou que foi quando você assumiu a gestão, né? Que você veio ali dentro e tal. Você já conhecia um pouquinho, mas quando você assumiu, quais foram os desafios naquele momento lá? Eu achava que conhecia, né? Você achava? Aí abriram a caixa preta para você ali da frota. Começou a ver, né? A analisar tudo, como funciona realmente a gestão de frota, aí foi batalha. Porque... que nem eu passei, a gente tem vários segmentos. Então, assim, esses segmentos são espalhados em estados. Dentro desses estados tem unidades. Exemplo, prisional, tem 2 presídios. Cada presídio ele trabalha de uma forma diferente, utiliza o veículo de uma forma diferente. Então, qual que era o desafio? A gente tentar entender qual é a operação de cada estado. Então, Manaus, né? Vamos entender como funciona Manaus. Até aí, tranquilo. Entendemos como funciona Manaus, chegou para Tocantins... Já diferente. Aí Tocantins temos que lidar com, por exemplo, colaborador de Estado, utilizando os veículos. Então,
tomar a iniciativa para fazer. E esse processo de 2022 foi assim só de operação. Operação. Você foi pro campo, então, conhecer? Na verdade, eu não cheguei aí pro campo, mas a gente conhecer, né? Foi buscar informação. Foi buscar informação. Então, contato telefônico, reunião. Era o que mais a gente fazia nesse ano aí. Tempo, vamos dizer assim, trabalhava assim das 8, né? Às 8 até as 8 do dia seguinte, enfim. E foi batalha. Foi batalha mesmo para a gente conseguir chegar, né? Conseguir começar a pensar em gestão, né? E daí, o que você encontrou de mais desafiador nesse início? Que você olhou e você falou, isso aqui é um negócio que eu tenho que trabalhar para resolver. Teve algum ponto na frota que te pegou ali no início, que você ficou preocupado? Existe. A questão do consumo de combustível. Né? Esse daí eu acho que você fizer uma enquete aqui, Leandro, perguntando quem acha que tem que reduzir a conta de combustível, vai dar 99% ali. Porém, também é a questão de manutenção, né? Manutenção também. Porque a gente, vamos dizer, o combustível, questão de consumo em excesso, sem controle, e a questão de manutenção é aquela questão da preventiva, né? Então, trabalhar na preventiva é muito difícil. Conseguir alcançar, né, esse objetivo da preventiva é um desafio. A frota é própria ou alugada lá? Locada e própria. Tem os dois cenários lá. A maioria é locada, mas tem frota própria e também tem um estado que ele fornece o veículo. O estado fornece o veículo. Vocês entram com... A gestão antes fazia de manutenção, agora só a gestão de combustível. Você gera o carro, mas também você concede o condutor ali, o profissional também? Isso daí é questão também de telemetria. Tem que acompanhar ele ali. Tem que acompanhar. E quando começou a parceria com a GoFleet, o Eduardo? GoFleet em 2023, em junho. Junho de 23. A gente começou a instalar, né, os equipamentos ali para a gente começar a rodar essa operação. E foi enfim. Fizeram trabalhar. E essa parceria começou ali num ambiente que já era uma necessidade de mudança, né? Em algum aspecto ali. Acho que os primeiros focos que eu participei desse início lá, eu estive junto nessa implantação, nessa conversa e tal, com a Embrasil, foi a questão da velocidade máxima, né? Eu lembro que você tinha uma dor bem relevante a isso. Bastante, né? Bastante. Voltando novamente ali para a questão da escolta armada, né? Então, a questão ali, principalmente no retorno das operações, na ida eles vão seguindo um veículo pesado. Então, não tem nem como, né? Não tem como correr. Mas eles conseguem, eles são... É uma turminha boa para correr. Dá uma esticada, né? Não consegue. E o problema é o retorno, né? Retorno é aquela questão de, vou voltar mais rápido para casa. Então, assim, tipo, a empresa tem a questão, né? A empresa fornece, né? O hotel, mas enfim, vamos voltar rápido para casa, vamos acelerar e vamos correr, e não tinha esse controle, né? Então, a gente... viu que estava tendo bastante, né, vamos dizer assim, não teve, né, graças a Deus não teve mortes, mas teve bastante questão de sinistro, né, dormir no volante, perder na pista, enfim. Então tivemos essa dificuldade no início ali, a questão da velocidade máxima. Né? E aí você implementou a telemetria inicialmente para fazer a medição, né? E como que foram os resultados, assim? Você entendeu, conseguiu mensurar no primeiro momento? Voltando um pouquinho, a questão a GoFleet, né, nos apresentar, a gente começou a entender, eu principalmente, né, que vem de uma outra área, comecei a entender a questão da gestão de frota. Isso, né, vamos dar um mérito ali, vocês nos ajudaram muito nessa questão, tanto com reuniões. Posso fazer menções aqui de nomes? Pode, não tem problema. A Águida foi uma pessoa que nos ajudou muito nesse processo. Vou mandar um abraço para a Águida. A gente está com a gente, é um profissional que tem mais de acho que 7 ou 8 anos de casa também. E conhece tudo do software da GoFleet. Especialista mesmo. Sim, ela ajudou muito no processo. Começamos com reuniões, né, semanais, depois foi mudando para quinzenais, enfim, né? Assim que foi rodando... Assim que foi rodando, a gente foi, né? Mas sempre mantendo contato para a gente ter novos projetos, né? Então, com a implantação da GoFleet, a gente começou a entender a questão de gestão de frota e começamos a ter as novas ideias, que é a questão da velocidade máxima ali, a política de frotas dentro da GoFleet. A gente conseguiu, né, fazer a telemetria embarcada, esse processo aí, começamos a reeducar os condutores, né? Então, uma cultura interna tem uma central lá que a gente utiliza, pingou lá o e-mail lá na tela, ele já notifica o condutor,
não conseguindo notificar o condutor, já vai para o gestor e assim por diante, né? Então, Lembra que a gente falou no episódio anterior de política de consequência? Exatamente. É isso, cara. Então, e esse acompanhamento também, né, Eduardo? Próximo do... Então, aconteceu, já resolve. Porque muitas vezes a gente... Não, quando ele voltar, eu converso com ele. Cara, e aí você tem N coisas para fazer durante o dia que você acaba esquecendo. Eu acho que quando acontece, você já tem que tomar uma ação, já instruir para corrigir a rota. Sim. Porque o condutor tá sempre testando vocês, né? E bastante. Ele fala assim, se aconteceu e ninguém falou nada, tipo assim, né? Se ninguém falou, tá liberado. E é um processo, assim, que é muito... É um pouco moroso, né? E muitos desafios. Porque você implanta... Quando implantou a GoFleet foi um susto. Então, implantou, você... peraí, o pessoal já dá uma... Mas conforme a gente vai, né, não tendo braço para gerir todo aquele processo, às vezes falha e o ser humano, né? O ser humano em si não é só... Ele já se adapta no erro, né? Mas é algo novo, né? Eu sempre digo, é o início de um relacionamento, de um namoro que você começa a entender até onde você pode ir, como que você pode ir, o que você pode fazer para agregar, né? Então, essa mudança de cultura... e a gente sabe disso que normalmente tem esse impacto, né? Quando você vai implementar, e aí seja na gestão de frota, seja em qualquer empresa que você vai colocar algo que tira o pessoal da zona de conforto, gera um agito, uma sensação de que, opa... Né? Tem alguém observando. Tem alguém que está... Mas depois que começa a alinhar, entendendo que é importante para os dois lados, que é para um bem comum... Aí a cultura ela começa a se dissipar entre os próprios motoristas ou próprios funcionários, entendendo que aquilo é importante para que siga o processo. A conscientização é o que a gente preza, né? Então, até, não sei, vamos falar um pouco mais para frente. A gente vai falar um pouquinho, né, sobre isso. Eu guardo um pouquinho o projeto lá que a gente fez lá, né, no coração, aquele foi um projeto, né? Foi um projeto mãe. Então, assim, a conscientização foi o foco. Então, vamos conscientizar o pessoal, vamos pegar na ferida, até utilizamos, vamos dizer, pouco assim, a velocidade por via, mas o pouco que a gente utilizou, né, a gente chegava diretamente, porque tem o contato com o pessoal da escolta, o vigilante de escolta armada, chegava e falava assim, pessoal, esse daqui é a tua porcentagem durante a viagem. Então, a GoFleet traz isso, né, a gente consegue mensurar a porcentagem e falar assim, essa porcentagem tua aqui está muito alta. De uma via de 60, você está rodando a 110. Isso daqui é um absurdo, né? Vamos dizer assim, imagine um acidente, o que você pode causar, né? Você pode ter um processo ali pro resto da vida praticamente, né? E aquela dor na consciência. Então, tem que a gente pegou na ferida mesmo para poder conscientizar o pessoal, né? Então... isso aí mostra como que o dado ajuda a mudar o comportamento, né? Que é o que o Eduardo falou. Implementa, já tem automaticamente uma queda, depois vem a política. Mas o que chamou a atenção na abertura, até que o Leandro fez, o Eduardo, é também a economia financeira, que foi expressiva, né? Isso se deu pelo comportamento, esse número, como é que foi e tangibilizar isso aí é importante também, né? Que é você fazer a análise da conta lá, né? Ver como é que ela aconteceu. Sim, com certeza. Volto a falar da ajuda da GoFleet, né? Então, trazendo os dados ali na plataforma, os dados que a Águida trouxe na época também, a gente conseguiu analisar mês a mês como estava reduzindo, né, a questão da velocidade máxima, que a gente foca, né? Foco na velocidade máxima, como estava reduzindo e ter uma nova ideia para um exemplo, essa questão de conversar. No primeiro mês não teve a conversa, no segundo mês teve a conversa, no outro mês já teve uma outra situação para a gente poder crescer. Chegando, né, vamos dizer assim, chegou no finalzinho ali do ano, a gente conseguiu ver peraí, não estava olhando nem para a parte financeira, né? Estava olhando para a parte assim, só de redução de velocidade. Quando chegou na parte financeira, que é a questão do combustível, daí teve um boom. Daí falou, opa, peraí, tá certo. Tá funcionando a metodologia. Tá funcionando. Foi trabalhoso, trabalhei mais do que eu trabalhava, enfim, mas está funcionando. Tá funcionando, então a gente, né, conseguiu, vamos dizer assim, um objetivo, parte financeira ali, mencionou no começo, né, a questão de, foi meio, mas teve uns 1.000 a mais, aí foi... Mais de 500 mil. 564, vamos dizer assim, então
já foi um ganho expressivo ali, isso só no combustível, né? Só no combustível. Imagina o quanto de manutenção também, né, Eduardo? A manutenção, né, um spoiler, né? Esse ano a gente vai conseguir mensurar, porque a questão de troca de frota. Então, assim, toda troca de frota a gente tem esse problema de questão de manutenção, porque a frota, na locadora a gente troca a cada 2 anos, né? Por questão da idade. Nesse período a gente consegue mensurar ali o quanto a gente gastou naquele ano, 2022, por sinal, que a gente entrou. Eu já entrei e já teve a troca de frota, né? Esqueci de mencionar. Então, a gente consegue mensurar a troca ali, o quanto de gasto a gente teve no final ali, né? Em 2022 e agora, cada 2 anos. Né? Então, muito bom, muito bom. Traz esse dado pra gente que depois a gente vai apresentar. Eu comecei uma conta, tá animando. Tá, bom, então, tá animado. Muito bom, cara. Excelente. Pessoal, cara, veja como a GoFleet está ajudando o Eduardo e a Embrasil. E se você quer conhecer um pouco mais sobre a GoFleet, eu falei GoBrax, né? Eu acho que eu falei. Corta aí. Porque é tudo com G. Então, vamos lá. Pessoal, vejam como a GoFleet está ajudando aí o Eduardo e a Embrasil nesse caminho aí. E se você quer conhecer um pouco mais sobre a nossa tecnologia, clica no link aqui abaixo. Agenda com nossos consultores aí, a gente apresenta sem compromisso para você e tenho certeza que vocês vão ter esse mesmo saving que o Eduardo teve na Embrasil. Isso aí? É isso. Eu acho que tem que implementar a telemetria da GoFleet para ter saving. Eu também acho. No episódio anterior a gente mostrou a teoria, que era a continha no papel, né? E aqui a gente está trazendo na prática. Então... eu poderia ter, eu não trouxe, mas poderia ter... A conta que a gente fez no final ali foi... Bem legal. De encher o gráfico assim, começando a reduzir. E isso é muito importante, né, Eduardo? Porque a gente olha N tecnologias no mercado e para você que tá... A gente sabe que a nossa tecnologia, ela é a melhor e que ela vai te trazer resultado. Mas às vezes o gestor que está lá do outro lado da empresa, o que eles olham? Ah, cara, essa aqui tá boa e vamos botar essa aqui porque essa aqui custa R$ 9,90. Cara, o que isso vai te trazer de resultado? Até isso está dentro da pergunta que eu queria te fazer, Eduardo, que foi justamente desse período de implantação de GoFleet lá para você. Vocês tinham uma outra tecnologia mais simples e tal, e você abraçou o projeto e falou, cara, vamos fazer isso aqui. Só que você tem dois caminhos que você precisa convencer lá dentro. Um é a alta interlocução da empresa, que você tem que fazer uma mudança de tecnologia, exige um investimento inicial e etc. E o outro é condutores, porque daí você tem que começar a fazer ações para isso funcionar. Me fala um pouquinho desses processos de convencimento, de levar uma nova tecnologia, que linha que você tomou para convencer, por exemplo, uma diretoria, né, o CEO da empresa. Como é que foi esses primeiros momentos de transição para trazer a nova tecnologia? Foi difícil, isso é fato, né? Porque você sair de um rastreamento, né, que na teoria, vamos dizer assim, funcionava para um gestor que queria... eu fiquei sabendo que o funcionário passou por não sei aonde. Então, vou lá, sai o relatório. Isso qualquer empresa de rastreamento faz. Quando foi nos apresentado, inclusive, se não me engano, foi o Rafael que apresentou. O Rafael apresentou na época, foi apresentando as soluções. Então, assim... Chegou na área financeira, até hoje, né? Hoje, dentro da empresa, eu não trabalho tanto, a gente não trabalha tanto com a área comercial. Então, separamos a parte mais, né, de estratégia, operacional técnica e a parte comercial, que daí nós passamos a bola para eles negociar os valores, né? Então, quando foi apresentado, o custo subiu. Toda tecnologia que, né, investindo em tecnologia, o custo sobe. Foi difícil, tem que apresentar pelo menos uma meta. Passamos da meta, mas né, tem que apresentar uma meta e batalhar depois. Daí entra na questão de educar internamente. Né? Internamente, acredito que foi mais difícil ainda, porque voltando na operação do Grupo em Brasil, a questão de distância, né? Não tem como ficar viajando para Manaus, não tem como ficar, porque tem todo um processo. Maceió também, a gente entrou uma operação no meio desse processo. Maceió... Vou falar Rio de Janeiro, Santa Catarina, São Paulo, Paraná, Rio Grande do Sul. Então, assim, para educar o pessoal lá na ponta foi difícil. Por isso que eu falo que trabalho
O Adriano entrou um ano depois, então trabalhei eu e o Adriano ali, né? Somos iguais ali. Então a gente trabalha nós dois para tentar educar o gestor da área. Então, assim, o gestor da área educar o condutor lá na ponta. Até porque não vai ficar fazendo... Na escolta até tinha contato direto, mas o pessoal, né, das outras filiais não tem como. Então, foi difícil, às vezes é relutante. Mas eu tô andando ali na via, mas eu tenho que fazer uma ultrapassagem. Tá, mas a GoFleet, né? Falando do produto, como eu conheço, né, o produto de vocês, a GoFleet oferece um período para você fazer uma ultrapassagem. 1 minuto. 1 minuto você consegue ultrapassar 3 bitrem. Então, enfim... apesar que nossos veículos são mob, né? Da escolta, né? Mas ele consegue, né? Enfim, e ele, são esses questionamentos que vêm, né? Então, mas como que eu vou ultrapassar? O caminhão vai passar por cima de mim. Não, isso não funciona, a gente conhece. Por que você está falando isso e seu colega não está? Então, assim, a gente vai pegando cada ponto. Gestor questionando, gestor né, da área questionando. Sim. Isso não vai dar certo, não vai dar certo. Então, assim, vai ter que dar certo. De alguma forma vai dar certo. Né? Então, foi difícil. E isso é bom que você, desde o início, acreditou no projeto. Né? E quando a gente fala em questão de investimento, poxa, vai subir o investimento? Outro dia eu escutei num podcast que eu estava ouvindo, o cara perguntou pro cara assim, vamos fazer o seguinte comparativo. Que carro você tem hoje? Daí o cara respondeu, eu tenho um Audi A5. Legal. Por que você não anda de Fusquinha? Ele vai te levar para o mesmo lugar. Não, porque o Fusca... Entendeu? Nada contra o Fusquinha. Fusquinha é um carro que a gente sabe. Caro hoje em dia, né? E tá caro hoje em dia. Mas é aí que você começa a entender, poxa, o que é o barato e o que vai te trazer o retorno. Que é o que nós apresentamos no podcast passado. Eu até escutei uma frase esses dias que era assim, Leandro, não existe barato nem caro. O que existe é ROI, retorno sobre investimento. É isso aí. Isso mesmo. Assim, quanto aquilo que você vai investir vai te retornar, cara. É essa a conta que tem que olhar. Lembra que no começo eu comentei que a gente foi trabalhando e no final, né, assim, nesse final do ano a gente conseguiu ver o resultado. Nesse meio período, questão dos gestores ali, da diretoria, questionamento. Mas cadê meu retorno? Cadê meu retorno? Eu investi lá, cadê meu retorno? Você aumentou em tantos mil mensal. E cadê o retorno? Então, assim, nessa parte pegou bastante. Então, Mas é legal que você trouxe a questão, né? Aqui na autointerlocução você teve que apresentar o projeto financeiro com uma meta, né? Que é bem legal. Aí eu já pego a dica aí, pessoal. Bota uma meta, né? Um objetivo. Tem que ser realista, né? Tem que ser uma meta. Também não vai se comprometer com um número extraordinário, né? Então, foi bem... É legal superar a meta, né? Vamos dizer assim, foi alto, apostei alto, mas não tão alto que nem o retorno que teve. E aquilo que eu volto a falar, você entrou no projeto acreditando que o projeto funciona. É diferente de você entrar no projeto perguntando, mas e se não der? E se ficar ruim? Você começa a colocar empecilhos para que aquele negócio não rode. Então, cara, você fica aqui os meus parabéns por você ter a coragem e mostrar com dados que aquele investimento faz sentido. Né? Porque e aquilo que você sempre fala, Ionta, os dados hoje eles são o norte de qualquer negócio. Sim. Você não consegue crescer uma empresa se você não tem dados. Você não consegue trocar a tua frota se você não tem dados. Isso entende? Mesmo. Então, é essa a importância que a gente tem hoje. Então, acima de tudo, a gente vende informação e dados. Para que você tenha uma visão estratégica de futuro e possa pensar assim, cara, esse carro, você deu um exemplo do Mob, será que o Mob me atende? Ou será que um outro veículo X me atende com média? Você tem toda essa informação. Então, quando você for fazer uma troca na locadora, você diz, cara, eu não quero mais Mob, eu quero agora um Onix, porque eu comparei o Onix aqui dentro da tecnologia, acho que faz mais sentido para a gente. Então, isso é importante também, né? Bastante. E eu lembro, e o que o Eduardo está trazendo é pura verdade. Eu, inclusive, participei de reunião junto com o diretor dele, cara, que ele falou assim, eu quero ver o resultado, né? E aí a gente, lógico, dá todo o apoio, suporte, né, para entender a informação, porque quando você pega muito dado, né, até o GoFleet ele facilita porque ele é muito intuitivo lá para você encontrar. Mas a gente entra também com a nossa especialidade. Então eu lembro dessa reunião que foi bem legal, assim, que a gente trouxe
Se você olhar a conta pura de combustível, às vezes você não vai ver o saving nela ali, sabe? Você vai olhar assim, cara, em janeiro era 200 mil. Aí hoje é 200 mil ainda a minha conta, eu não reduzi. Mas tem outros indicadores que você precisa analisar. Eu lembro que a gente olhou isso, né, Eduardo? Falou assim, cara, mas a tua frota era 100 veículos, agora ela é 130, né? O preço do combustível, que só aumenta, né? Ele era X, agora ele é X mais 10, 15%. E a tua conta tá a mesma, você tá salvando. Você tá conseguindo fazer mais com a mesmo custo. E foi uma coisa que a gente, na época, fez esse bate-papo e conseguiu já identificar os primeiros fatores. A importância da experiência, né? Que vocês trazem pra gente. Porque a questão da conta, né? Às vezes é uma conta simples que você não consegue chegar. Você sabe que aquilo mudou, você sabe que teve resultado, né? Até pelo comportamento, pela questão de acidentes. A gente conseguiu reduzir ali para... Tivemos 2 sinistros no ano. Então, assim, caramba! É uma frota que roda muito, 2 sinistros é impressionante, né? A nossa média mensal aí de escolta armada é 8 mil mês o carro, o veículo. Então, assim, uma 8 mil quilômetros mês. mês. É muita rodagem. Uma roda. Então, assim, essa parte que vocês nos ajudaram ali, a questão, foi muito importante a experiência. Então, assim, trazendo essa experiência, a gente conseguiu chegar na conta exata, né? Que é o KM rodado, enfim, KM por litro, né? O KM por litro é mais... todo mundo fala em KM por litro, mas tem outras, né? Tem outras contas que a gente pode fazer, que foi... Eu lembro até hoje dessa reunião aí que o Ian tá falando. A reunião que a gente teve com o antigo COO, ele questionando e você apresentou, mas espera aí, daí já deu uma retraída. Então a gente conseguiu, espera aí, eu posso buscar ajuda aqui, sendo que eu não conseguiria responder a minha diretoria, né? Então foi uma ajuda importantíssima que a gente foi agregando com o tempo ali até chegar, né, no resultado ideal, né? Às vezes tem que ter um olhar bacana ali para você encontrar o saving, né? Às vezes não tá na cara do gol, às vezes ele é indireto, ele é em alguns aspectos ali. E nesse caso acho que foi bem importante. Então tem esse lado, né? E tem o lado cultural, né, Leandro? Que a gente tem que falar também, né? Que é outro aspecto, né? Esse lado cultural é aquilo que a gente vem falando, né? A tecnologia, ela te traz o dado. Agora, se eu não tenho alguém por outro lado que vá fazer aquela ação, de nada vale, né? Então, você tem que ter o guia para esse motorista, para essa operação, para alguém estar corrigindo a rota, para que essa cultura fique enraizada. Porque o próximo colaborador que vai entrar já vai dizer, Ian, tá, aqui é assim, ó. Você tem que ser assim, você tem que fazer aqui. Passou a primeira, o Eduardo manda mensagem. Exatamente. Na segunda, então, o Eduardo já te chama na salinha. E até pro pessoal, desculpa interromper, até pro pessoal ali que tá fazendo monitoramento, digamos assim, ficou chato para eles, porque às vezes é cômodo e daí você implementa um negócio ali que é um contato simples. Então, assim, teve essa relutância não só do colaborador da ponta, mas como o pessoal que cobra, né? Cobra o monitoramento que cobra o pessoal, então teve esses questionamentos também. Desculpa interromper. Não, mas esse é o fato mesmo. Qualquer mudança dói, né? Qualquer mudança de cultura dói, mas aquela cultura ela tem que ficar enraizada para que o futuro da empresa não seja abalado, entre aspas, né? com qualquer tipo de comportamento. Então, isso é uma coisa que a gente fala internamente dentro da GoFleet, que assim, cara, nós temos a nossa cultura. Não está de acordo com a nossa cultura, você não está de acordo. Ou você muda, ou infelizmente a gente tem que ter uma ação para fazer essa mudança acontecer. E isso vale para quem também está do outro lado. Então, acho que a cultura, trazer essa informação, como que vai ser feito, se seja uma política de consequência, que nem a gente estava falando, né? Poxa, eu vou premiar, eu vou punir. Eu preciso entender qual que é a melhor forma de tratar esses meus motoristas para que cada vez mais eu tenha um saving, que eu tenha um resultado. Porque nesse jogo, você tem que ter o cara do teu lado também. Né? Você tem que ter o motorista do teu lado para que você chegue para ele e seja transparente. Cara, Eduardo, tá ruim? Você precisa fazer isso, você precisa fazer aquilo. O cara vai dizer, poxa, é verdade, o Eduardo. E tem aqueles caras que você vai, Eduardo, tá ruim. Pô, o cara fica pegando no meu pé toda vez, cara. Entende? Então, quando você traz ele pro teu lado, essa análise fica diferente, essa cobrança fica diferente e de uma forma muito transparente também, né? Isso mesmo.
Como que foram essas ações de cultura, Eduardo, no início? Que ações que você tomou? O que você fez vocês, né, em Brasil, fizeram para trabalhar ao lado daí dos condutores, né? A gente está falando aqui, falamos da alta interlocução, agora a outra ponta. Implementou, tem que tomar algumas ações, né? Fala um pouquinho de ações que você fez, palestras. Eu lembro de palestras, né, que a gente trabalhou. Esse é o nosso... Primeiramente é mostrar para eles que existe a tecnologia. Que é um susto, mas mostrar no papel. Imprimir um papel para eles mostrando, que nem eu citei o exemplo lá da questão da porcentagem que está rodando. Chegar e não foi a gente chama equipe, né, porque são 2 normalmente na escolta. Não foi só uma equipe, foram várias que a gente chegou e mostrou para eles, mostrou na ponta como funciona. Tivemos reuniões com todas as áreas, a área prisional, que é um pouco mais distante, treinamento, fizemos treinamentos. Eu passava até, né, em casa, era questionado, né, porque a mulher não entende às vezes, né, que a gente está muito tempo ali na empresa, mas fizemos treinamento, vários treinamentos, horas de treinamento para o pessoal aprender, né? Aprender que agora, desse momento, vai ser assim. Então, assim, para poder entender que o passado já era. Então, a gente vai começar, a partir de agora vai ser isso. Então, a cultura foi mudando a partir daí. Tivemos o projeto, né, com a Águida novamente, né? Iniciamos o projeto com a Águida. A questão, a pressa inimiga da vida, o nome... Legal. Fui eu que... Enfim, né? A pressa inimiga da vida. Começamos com esse projeto, fizemos todo o treinamento, tivemos a palestra presencial, que o Paulo foi lá e nos prestigiou com a palestra, pegou bem firme na palestra, indico, inclusive, já, né, fazendo um convite aí, né, para quem, se puder, estar presente, né, maio do ano que vem a gente vai querer fazer... Né, legal, conta com a gente lá, cara. Ali, né, faço um convite para todo mundo que puder ir, para a gente conscientizar o pessoal mesmo. E voltando, essa palestra ajudou muito mesmo, porque ficou gravada. A gente tem o pessoal que não consegue assistir, a gente transmitiu para várias outras pessoas, né, que até chegar lá para todo mundo. Então, assim, foi meio, vamos dizer assim, foi meio que obrigatório, né? Teve lista de presença e tudo mais. Então, assim, às vezes é porque a pessoa não se interessa, né? Mas depois que começa a ver, ela entende um pouco, né? Pelo menos um pouco entende do que a gente está falando, né? Você, né? Não vou dar spoiler nenhum da tua apresentação, mas a questão é a família, né? Pega bastante na família. Então, assim, todo mundo tem uma família, todo mundo tem alguém ali que você precisa retornar, independente de quem for. Foi um cachorro, né? Tem um cachorro te esperando ali para... Então, assim, né? Foi o que a gente focou bastante, que a pressa ali, a questão do excesso de velocidade ali, trouxemos dados falando que não é bom, né? Não é bom ali, aquilo ali só é prejudicial. E falando em velocidade máxima, né, que foi o nosso trunfo, a questão ali da conta ali, você bater no veículo a 140 e o veículo a 60 por hora, dá muita diferença, não se consegue salvar a tua vida. Com certeza. E a intenção é você já sai de casa pensando em voltar seguro para casa. Sim. Não voltar rápido, né? Voltar seguro. Voltar para casa. Voltar. A gente fala muito, né, na gestão, que às vezes fala, pega no pé e tal. Você que tá na gestão, a gente que, né, gere pessoas, a gente não quer devolver o cara para casa num caixão, velho. Jamais. Porque a gente tá preocupado com você, que você volta em segurança. Se necessário, você vai ter que perder o emprego pra gente não... Cara, falar, melhor ser desligado do que você ter uma pessoa ali que a qualquer momento, cara, pode ocasionar um acidente, uma fatalidade, acabar... Na empresa, infelizmente, antes da nossa gestão, né? Fala nossa, né? Porque eu sempre falo, né? Todo mundo que está envolvido. Tivemos, né, 2 na escolta armada, tivemos 3 óbitos, né? 2 no mesmo veículo e 1 separado. Então, assim, isso é inadmissível. Né? Ali é o que a gente foca, é a vida mesmo, a gente preza pela vida, independente do que você falou. Vai ser desligado da empresa porque você não está cumprindo e você está arriscando a sua vida do seu companheiro, porque eles trabalham em equipe. Então, seu companheiro é de quem está em torno. Então, por esse motivo está sendo desligado. Vai ter processo trabalhista, enfim. É melhor que tenha do que a gente, né, ter um óbito dentro da empresa ali, que essa enfim.
E essa parte de cultura, o Eduardo, que você trouxe, que a gente trabalhou em conjunto muito lá no início, Leandro, você que está assistindo, não é do dia para noite, tá? Você não muda, não é assim, ó. Chegou, fala, Eduardo, amanhã eu vou lá fazer uma palestra, amanhã os indicadores estão melhorando. Não. Cara, não, é que nem você falou. Você vai fazer uma vez, daqueles 30, 40 que estão assistindo, um vai falar, opa, deixa eu mudar meu comportamento. Tem gente dormindo, né? Tem gente que dorme, tem gente que não tá no celular não tá prestando atenção. Dirige há 30 anos, esse cara vem me ensinar. Quem que é esse cara aí pra falar de direção? Eu falo, eu sou novo, né? Então, assim, esse fedelho, digamos assim, né? Querendo... O que ele quer ensinar a gente aí? É um absurdo, carro. Né? Então vocês vão ter objeção, cara. É normal, faz parte, mas não desista. Tem um cara, não sei se você conhece ele, Eduardo, que participa com a gente no Parar, principalmente, que é o Rogério Nercercian, que ele é gerente de segurança na Shell. Então ele trabalha só essa parte de segurança. E ele participou de um evento nosso no Rio de Janeiro, que foi bem legal, e alguém perguntou, algum gestor de frota falou, cara, na média, quanto tempo leva para você mudar uma cultura de segurança numa operação de frota? Que é assim, uma coisa que nem eu falei, cara, não é do dia para noite. E foi o primeiro cara que tangibilizou isso. Ele falou para mim, olha, se vocês fizerem tudo certinho, cara, firme, resiliente, não mudando, mantendo a postura, de 2 a 3 anos. Para você ter inícios de mudanças assim significativas de cultura. Realmente, porque cultura não é do dia para noite. Não é com uma palestra só, não é só com implementando a telemetria. Tem que ter a política de consequência, que a gente falou até no episódio anterior. E o Eduardo está tangibilizando a política de consequência aqui pra gente, porque senão, cara, a política se perde, senão essa cultura ela não prospera. E detalhe, né? Além de você conseguir mudar, você tem que ir renovando, porque é impressionante, você 2 meses ali, eu tô chutando alto, tá? 2 meses ali, roda perfeito. Aquilo. Daqui a pouco começa uma falha, daí vem outra, daí um observa que o outro tá tranquilo. E daí você volta tudo de novo. Então, assim, é sempre trabalhando. E aquilo que o Ionta falou. Ele não me cobrou hoje. Aí amanhã faz de novo. Daí eu vejo que o Ionta fez e não cobrou, cara. Por que eu vou fazer? Não cobrar? Não sei se vamos comentar da tecnologia ali, da questão de veículo parado com a ignição ligada, que é importante. Podemos falar, pode falar. Mais pra frente a gente pode comentar, mas é uma questão, realmente é isso. Você demonstra aquele relatório, nossa, é um absurdo esse relatório. Chegou no outro mês, tá com o veículo ligado. Não dá nada. Essa é a questão, a pior palavra que eu acho que o não dá nada é... O não dá nada. Bastante, não dá nada. E o ponto que você falou aí da política, até o Dr. Carlos Tudisco, que é nosso diretor de operações e advogado especialista em gestão de frotas, também está no Parar. Quem não assistiu ainda, não conhece, entra no nosso YouTube, busca lá as palestras do Dr. Carlos, que ele traz assim cases, jurisprudência, conteúdo muito bom para você enriquecer. E ele fala muito do que você falou, que o documento, principalmente política de frota, ela tem que ser viva. Você não pode construir e botar na gaveta. Não. E viva em todos os aspectos. Você tem que divulgar, você tem que fazer que chegue o conhecimento da equipe. E o que você falou, Eduardo, quando eles começam a ver as brechas, você tem que ir lá e fechar aquela brechinha, né? Apertar mais um pouquinho para você ir corrigindo, né? Sempre trabalhando, porque é mal do ser humano, né? Digamos assim, você vê uma brecha ali, você vai, né? E até para quem está fazendo as leis, digamos assim, até descobrir, gera um período. Então você tem que ficar insistindo para que não ocorra esse tipo de brecha aí, que pode ser prejudicial E tem um desafio novo na tua operação lá, que assim, você já teve essa parte principalmente do excesso de velocidade, que você já está trabalhando, corrigiu bastante, agora tem que manter, que é difícil manter os indicadores em alta performance ali, né? Segurar isso, que não, você falou, daqui a pouco começa tudo de novo, tem um monte de excesso. E tem a parte de identificação do condutor, né? Agora que você está sentindo uma necessidade na sua operação de trabalhar essa questão também, né? Isso é um calcanhar. Desde o início, né? Voltando àquela questão lá do entendimento, né, para não ser uma conta burra, digamos assim, desculpa, perdão a palavra, né, desde o início aquela questão do investimento. Então, você vai investir numa identificação do condutor, é um custo mais alto,
né? Você já está saindo de um custo baixo para um custo bem mais alto e você vai conseguir jogar lá em cima. Então, assim, para apresentar melhoras foi uma dificuldade que a gente teve. Até hoje a gente tem a questão da identificação do condutor. Por quê? Porque, voltando para a escolta armada, é muito rotativo. Então, assim, a operação, um veículo chega agora, vamos dizer assim, 10 horas da noite, chega 10 horas da noite, 2 horas da manhã ele já está saindo novamente. E com outra equipe. Então, assim, essa é uma dificuldade que a gente tem, é muito grande, muito grande mesmo, porque é muito rotativo, principalmente a escolta armada. E o pessoal da ponta, vamos dizer, lá, Manaus, Tocantins, a gente não, é muito difícil. E para você implementar um custo, até então a gente não conseguiu trazer esses números ali, estamos trabalhando para isso, mas... para trazer esse número aí ainda vai ter que galgar um pouquinho mais ali. Mas você entendeu, né, Leandro? O cara que é estrategista, hein? Você viu ali? Então. Porque você tem um cenário e você tem uma dor. E você tem um orçamento. Mas você não pode também, né, extrapolar aquilo. E aí ele falou, cara, vou entrar para já com a solução mais completa? Não, vamos entrar com a solução inicial, por exemplo, da GoFleet, que foi a camada da telemetria. Resolveu uma dor, criou o saving, agora ele começa a montar o caminho de um upgrade, de acrescentar mais solução, né? Já trazendo aí para quem não conhece, a gente comentou no episódio anterior nós falamos justamente sobre isso, sobre começar isso, né? Evoluindo na tecnologia. Você evoluir, você entra numa camada, a GoFleet é bom por isso, né? Você consegue entrar numa camada ali e ir progredindo, né, na gestão. E conforme o teu momento que você está progredindo, e aí você consegue ir ajeitando o orçamento, né? E fazendo o upgrade. Você tem agora a possibilidade de, por exemplo, fazer uma identificação do condutor, que existem algumas alternativas. Uma delas é a identificação por inteligência artificial, que a gente comentou no episódio anterior, que é uma das novidades de mercado. Você tem aí outras que envolvem um custo, que é o cartão RFID, que você tem que parar o carro, colocar tudo, é físico, né, o negócio ali, mas tem as digitais, que é principalmente a identificação por inteligência artificial, e quem sabe, futuro próximo, uma videotelemetria, né? Aí é o topo ali, né, da gestão. Mas dá para chegar? Dá para chegar, não tem nada, tudo trabalhando ali, a gente sempre fala bastante de trabalho, né? Mas o trabalho no sentido de ter novas ideias, porque você parar, né, ficar no mesmo ali, eu cito o exemplo da GoFleet, hoje, nós temos uma Ferrari na mão e nós não utilizamos como Ferrari. Então, assim, vamos supor, assim, vou chutar alto, assim, nós utilizamos 80%, eu acredito que menos, mas vamos dar um crédito, né? 80% do que a GoFleet pode oferecer. Então, assim, um módulo, voltando àquela questão de manutenção, o módulo de manutenção é simples, é um módulo, vamos dizer assim, barato, mas foi um módulo que acabou. Tivemos empecilhos nesse meio período? Tivemos relutância de lançamentos, que nós da frota não damos conta de lançar. Sim, mas deu para ver a diferença, questão ali de, né, manutenção corretiva, enfim. Esse foi um exemplo que a gente não utiliza, né, totalmente a ferramenta que tem e pode utilizar mais ainda, né? Conforme... Legal, muito bom. E esse módulo aí, vale fazer justamente isso, é dificuldade, né? O cenário que você traz, Eduardo, é o de muitos dos gestores que estão assistindo a gente. Quantos veículos tem hoje lá na operação? Nós estamos num processo de troca de frota, então, assim, vamos... Média 130. 130 hoje, na média, né? Lá. Já tivemos 190. Então, hoje... Para 2 gestores, é você e o Adriano lá. São vocês que tomam conta. Então, vocês imaginem o trabalho que essa equipe não tem. Porque é combustível, manutenção, educação, cultura. Estado. Cara, tudo isso. E aí o que você trouxe é bem legal, porque lá no GoFleet você tem um módulo de manutenção e TCO, por exemplo. Que o TCO é o custo total da operação, né? Que você precisa alimentar. Você precisa levar esses dados.
gasto de manutenção corretiva, gasto de manutenção preventiva. Mas a gente tem alternativas muito importantes, que é, por exemplo, a integração sistêmica, que a GoFleet está muito bem preparada para isso. Então, em alguns casos, você já tem um parceiro que já faz a manutenção e já gera os dados, já gera o relatório, pode integrar, já pode cair automaticamente dentro da plataforma. Então, tudo isso porque a gente entende justamente o teu cenário, que é, cara, você tem pouco tempo, muita coisa para fazer, e quanto mais eu enquanto software, eu tenho que te liberar, te deixar mais liberado para fazer acontecer. Mas o legal é que você sabe que dentro do GoFleet você tem possibilidades de evoluir, de crescer e desenvolver. Não dou spoiler, mas assim, tem a questão ali do veículo parado com a ignição ligada. É um indicador que você quer trabalhar agora. A gente já vai demonstrar também, né? Fora a manutenção. Né? Muito bom. Muito legal. Legal. Eduardo, cara, foi um prazer enorme, né? Já, infelizmente, a gente tem pouco tempo, né? Digamos assim, a gente gostaria de... Eu sempre falo isso, que às vezes a gente engata um assunto, um papo é legal e às vezes a gente quer continuar, né? Mas infelizmente a gente não consegue. Mas assim, cara, muito bom ouvir a tua experiência, né? E como tu conseguiu trazer esse resultado em parceria com a GoFleet, né? E também é importante saber o quanto a gente pode ajudar vocês nesse resultado, a tua persistência, né? Nessa redução de 564 e alguns quebradinhos, né? Né? R$1.000. R$1.000 em 8 meses. Então, cara, isso é um case fantástico aí. Então, assim, obrigado por ter participado aí com a gente, essa troca de experiências aí, né, João? É isso aí. Obrigado, Eduardo. Quer deixar uma última mensagem aí para os gestores, algum recado? Fica à vontade. Sim, é importante, eu não falei mas a questão do controle. É você entender a sua frota, o que você tem em mãos. Então, assim, desde 2022 a gente prezou muito pelo controle. É difícil ter o controle? É muito difícil. Então, a gente saber o veículo lá da ponta, qual as especificações dele. Então, assim, sempre tem o controle da tua frota, porque isso vai facilitar muito lá no final ali para apresentar, né? Muito bom. Excelente. 98% de redução no excesso de velocidade, R$500 mil. Quase eu imitei o Silvio Santos agora. R$500 mil de economia e uma cultura de segurança consolidada e que tende a evoluir. Eduardo, obrigado pela tua presença, pela conversa, pelo aprendizado, por trazer a tua experiência aqui pra gente. Para você que nos acompanha, continua ligado no Arred Videocast. Se inscreva no canal do YouTube da GoFleet para você receber em primeira mão aí os novos episódios que a gente vai criando cada vez mais conteúdo para ajudar você na gestão de frotas. É isso, muito obrigado e até mais. É isso aí, Onta. Obrigado, Eduardo. Até a próxima. E, pessoal, como sugestão, coloque um assunto que vocês gostariam que a gente trouxesse aqui também. Coloca aí nos comentários, a gente vai trazer cases aí para vocês, tá bom? Muito obrigado. Tchau.